Espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, que nos propomos, então, na tarde e noite de hoje, falarmos sobre mais um tema doutrinário da doutrina espírita e lastreada no Evangelho de Jesus, na parábola da figueira seca, que vai nos dar alguns ensinamentos nessa palestra. A primeira delas sobre a parábola. Por que Jesus falava por parábolas? Por que ele não falava mais assertivamente? Por que ele não dizia simplesmente o que é, o que não é? Por que ele usou de figuração? Vamos falar, adentrando nessa parábola, vamos falar da aparência, por fora, da boa aparência, aquilo que parece, mas muitas vezes a pessoa está oca por dentro. Mas mais do que isso, vamos falar também da omissão, porque além de fazermos o mal, ainda a omissão também nos traz essa figura da figueira seca. Quando deixamos de fazer quando está ao nosso poder, quando nós temos os talentos e não o exercemos, não o praticamos e deixamos. Às vezes é mais fácil ser omisso do que botar muitas vezes o dedo na ferida. Vamos falar do poder da fé. Poder da fé. Vamos falar sobre os médiuns. Os médiuns que existem por todos os cantos. E não é uma benesse do espiritismo. Vamos falar do exercício dessa mediunidade, da importância ou da tristeza quando mal exercida. Mas vamos falar também, meus irmãos, da cura. Tudo isso nessa pequena parábola. Vamos falar da cura, não apenas do corpo espiritual, mas do corpo físico, das nossas doenças. Está aqui no Evangelho a cura, a receita que todos nós tanto procuramos. É simples. O difícil é de nós exercitarmos e praticarmos. Quando a gente vai falar inicialmente sobre as parábolas, primeiro nós temos que procurar o que significa, qual o significado da parábola. Não quero aqui trazer nenhum conhecimento mais filosófico em relação a esse assunto, mas a parábola, em síntese, é uma pequena história com uma lição de moral, que traz uma lição de moral. Uma pequena história contada, e nessa história você depreende uma lição moral, muito utilizada no Oriente. No Oriente você vai verificar muitas dessa utilização, vai ver nos filósofos e Sócrates, através de Platão, que trouxe a mensagem socrática. E você vai ver, evidentemente, mais conhecida por todos nós, na Bíblia, através de muitas passagens de Jesus. Todas elas com um objetivo moral, a nos trazer um conhecimento maior sobre esse assunto. Mas por que Jesus então falou sobre parábolas? Por causa disso, no Evangelho, no primeiro capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre o Cristo e a sua missão, é dito o seguinte: o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir a profecia que havia anunciado a sua vinda. Lembramos, nada acontece por acaso. Jesus não nasceu ali na Judéia por acaso. Tem toda uma preparação anterior. O próprio povo judeu era um povo, o único povo que acreditava em um só Deus.
Então ali tem o germe da moral cristã através dos 10 mandamentos trazidos por Moisés, tudo numa preparação para vir Jesus. Sua autoridade decorre da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe da verdade, que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Aqui as parábolas. Por que Jesus então não falava assertivamente? Quando ele fazia a imposição da mão para curar as pessoas, por que ele não dizia que ele estava transmitindo uma energia fluídica àquele irmão? Por que simplesmente não disse isso? Ou ele não sabia? Ele simplesmente não disse isso porque há 2000 anos nós não temos a física. As pessoas não saberiam o que é energia, muito menos o que é fluido. O conhecimento desses fenômenos vão ocorrer a partir do final do século XVIII e início do século XIX. Daí porque Jesus prevê que viria o Consolador, através de João, prevê a vinda do Consolador, para dizer tudo aquilo que ele não disse e muito mais. E nós espíritas acreditamos que o Consolador prometido é a terceira revelação, o Espiritismo, que vem buscar explicar a palavra de Jesus. E o Evangelho, do qual nós vamos tratar agora, dessa parábola, vem exatamente buscar, o Evangelho segundo o Espiritismo, a trazer a visão dos Espíritos, né, sobre aquelas parábolas, aquele entendimento, aquilo que ele quis Jesus nos dizer. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, capítulo 11, versículos 12, 13, 14 e também versículos 20 a 23. Aqui a figueira seca representa a pessoa que aparenta o bem, mas nas suas práticas ela, ao contrário disso, pratica o mal. As pessoas que se mostram como santas ou que passam às outras pessoas ou buscam passar às outras pessoas uma santidade que não as tem. É o verdadeiro: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Essas pessoas que têm a oportunidade de fazer o bem e acabam praticando o mal. Mas também, meus irmãos, diz respeito a essa figueira seca, as pessoas que se omitem. A omissão também representa essas pessoas. As pessoas que têm o poder, a possibilidade
de fazer o bem, seja no seu emprego, no seu trabalho, como chefes, como autoridades, seja no centro espírita, como presidentes do centro espírita, como palestrante, como diretores de encontros como o de hoje, doutrinários, do passe, pessoas que têm a oportunidade de fazer e não fazem, se omitem. Muitas vezes, eu sempre digo, a doutrina espírita, ela trazida por Kardec, ela foi divulgada através do movimento espírita. É o movimento espírita. A doutrina espírita por si só, ela não vai ser passada aos irmãos por osmose, por do alto sai aqui, é mais por pessoas que se disponibilizam a trabalhar e divulgar a doutrina. Mas essas pessoas também têm que ter, meus irmãos, dentro do movimento espírita, um cerne, um modelo, uma ação. Nós temos, por isso, ligados a nós, uma federação espírita brasileira. Por outro lado, também, além disso, temos a Federação Espírita Catarinense, que tem os seus comandos, que busca reunir os trabalhadores da casa para a divulgação, a forma de divulgação, a maneira de divulgação. E as casas espíritas também seguem os princípios da Federação Espírita Catarinense. Os irmãos que estão aqui, essa casa é uma casa filiada. Ela tem rotinas e maneiras de aplicar, trazidas pela Federação Espírita Catarinense. Mas muitos de nós aqui, que vieram da Igreja Católica, que vieram da Igreja Protestante, que vieram, enfim, de qualquer outra religião, e que aqui estão conosco, às vezes trazem das suas religiões algumas coisas que vocês ainda gostam. Eu gosto tanto de um santinho, né? Então eu vou botar o santinho aqui no centro espírita. Que mal tem de espalhar santinho? Eu gosto tanto de velhinha à noite fazer para me rezar. A velhinha me ajuda. Então por que não botar no centro espírita também a velhinha? E nós vamos adentrando em coisas que não trazem a doutrina espírita dentro do movimento espírita. Mas nós acabamos aceitando, porque nós somos omissos, porque a gente não quer brigar com o irmão, porque que tem uma vela, um problema. E muitas vezes nós vamos ver nas casas espíritas alguns feudos. As pessoas fazem como elas querem. O que a Federação Espírita diz não interessa, o que a direção da casa diz não interessa. Interessa o que elas pensam. E o dirigente, para não brigar, fica omisso. Não, por que vou brigar? Vamos criar uma cisânia. Deixa as coisas como está. Um dia passa. Evidentemente que não devemos buscar a cisânia na casa espírita, isso jamais. Mas a casa espírita, meus irmãos, ela tem que seguir a doutrina espírita, ligada à federação, ligada ao movimento, a um comando, a uma orientação. Porque senão os irmãos vêm aqui na casa, vai ter lá pirâmide, vai ter yoga. Mas yoga, deixa eu ter contra, absolutamente a favor da yoga. Mas não dentro da casa espírita. Reiki, você é contra o reiki, Alexandre? Absolutamente não sou contra o reiki, mas não dentro da casa espírita. Por quê? Porque a casa espírita, ela faz a orientação da visão espírita. Então o reiki, a yoga, que agora nós estamos vendo a própria o Ministério da Saúde, através das novas práticas inclusivas, né, interativas em relação e complementares, estão aceitando agora a yoga, estão aceitando agora a imposição de mãos da doutrina espírita, a imposição de mãos como medida, não uma medida alternativa, mas integrativa, em complemento ao trabalho, ao tratamento que a pessoa vem recebendo, porque se já vem se aceitando que essas ações são importantes para a pessoa, levam a pessoa a uma qualidade maior de vida. E isso até para nós nas casas espíritas é uma questão mais de responsabilidade. Porque aquilo que Jesus fazia há 2000 anos, a doutrina espírita só simplesmente busca trazer isso
e explicar como ocorre essa questão da imposição de mãos. E trazendo para todos nós essa benesse para que os irmãos possam recebê-la. Como também a gente tem umas críticas, a gente vê nos jornais, crítica da Associação Médica contra essas novas medidas, essa aplicação dessas medidas integrativas, essas práticas integrativas, dizendo que teriam outras antes de prevenção. Eles estão errados? Não. A Associação Médica está certa, preocupada, porque tem muitas coisas que o governo realmente deveria fazer e preocupar-se. Também em relação a medidas como, por exemplo, a questão da diabetes, né? Questão do controle em relação à bebida alcoólica, uma série de coisas que deveriam ser investido, orientado também às pessoas. Mas as medidas integrativas, elas não vêm para brigar com isso, vêm para complementar isso. Mas o que eu digo aos irmãos, e entendendo isso da questão, quando a gente fala aqui no capítulo da questão da omissão, às vezes é mais fácil, para não brigarmos, nos omitirmos, deixarmos as coisas. A pessoa faz o que quer, então ela tem um grupo lá mediúnico e começa a fazer o trabalho de Umbanda, que são nossos irmãos, os ubandistas, nossos irmãos. Mas é uma casa de Umbanda, é outro princípio, é outro referencial, não é casa espírita. Então, dentro da casa espírita, siga-se trabalho, a visão, a doutrina, e seguindo os princípios da própria federação e do próprio movimento espírita. E a omissão, muitas vezes, dos dirigentes nos deixa exatamente um grande problema, um grande vazio, um descontrole. Então, a responsabilidade que cada um de nós temos, seja a nossa coordenadora, que me falou precedentemente aqui, seja a nossa presidente, só mulheres, né? Nesse comando da casa, seja a nossa presidente, irmã Regina, na questão da CERT, dos trabalhos dos centros espíritas da própria CERT, desse trabalho importante que é de buscar trazer a palavra espírita a tantos irmãos, mas também do atendimento fraterno, aquele atendimento que nós fazemos às nossas vovós, nossos vovôs, às nossas crianças abandonadas, órfãos de pais muitas vezes vivos, órfãos de pais vivos, já viram isso? Nós temos, infelizmente, pessoas que deixaram da paternidade pelo uso inadequado dela, e a justiça muitas vezes o retira, que é um rompimento muito grave, gravoso e tão complicado, e que a CERT também busca ajudar nesse momento, também num lar, e busca dar a essas crianças o amparo, o amor, o carinho, e também o trabalho das nossas creches, que nós temos aqui para a comunidade local, quase 250 crianças sendo atendidas de horário integral, de manhã à tarde, para terem a questão da alimentação, uma educação. Esta ação não é da figueira seca, é da figueira que produz, é daquela que busca dar exemplos e busca fazer com que a nossa doutrina seja aplicada na sua prática, no seu dia a dia. Mas falávamos dos médiuns, e nesse exemplo aqui fala no livro sobre a importância do médium como uma grande árvore que produz e que produz bons frutos. Vamos ver Chico Xavier, olha as obras complementares que Chico Xavier nos produziu através da mediunidade de André Luiz, principalmente de irmão X, e tantos irmãos que vieram por sua abençoada e iluminada mediunidade. Ele serviu aqueles espíritos como uma frondosa árvore para germinar nos nossos corações as nossas mensagens, essas obras maravilhosas que todos nós temos, Divaldo Pereira Franco e tantos outros médiuns mais desconhecidos, aqueles da nossa casa, do nosso dia a dia, que muitas vezes recebem as mensagens, seja de espíritos que buscam nos ajudar, ou seja daqueles irmãozinhos necessitados que vêm com as suas queixas, com os seus reclames e são orientados. Porque, meus irmãos, vejam a beleza
da mediunidade. Nós espíritas não acreditamos em demônio. É uma outra palestra para ser dada, não há tempo. Mas nós não acreditamos em demônio. Nós acreditamos, assim, num espírito necessitado, que muitas vezes revoltado. Muitas vezes esse espírito vem às nossas casas, numa reunião mediúnica, e diz para nós o seguinte: vocês estão tratando daquela pessoa? Vocês não conhecem ela. Eu conheço, já há muito tempo. Porque aquele espírito vê aquela pessoa, ou eu, ou qualquer um de nós, não apenas como nós somos hoje, não. Já vê de vidas pretéritas, quando nós o perseguimos, quando nós o maltratamos, quando nós o vilipendiamos, e ele nos vê agora, e ele quer vingança. Ele quer vingança, porque ele foi ofendido, porque ele foi maltratado, porque ele foi desconsiderado. E traz as suas razões. E a doutrina espírita, através da mediunidade abençoada, o que tenta buscar dar a esse irmão? Meu irmão, isso está te fazendo bem? Esse ódio, esse rancor, por mais merecido que aquele irmão tenha te feito sofrer, está também te fazendo bem? Porque o que ele fez, ele vai responder. O que nós fizemos, meus irmãos, o mal que nós fizemos, nós respondemos, ceitil por ceitil. Plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. E bom que nós conseguimos pagar, porque com alegria, quando a gente consegue pagar as nossas dívidas, a gente não fica alegre de recuperar aquele que nós, infelizmente, praticamos. E a forma de a gente recuperar, meus irmãos, é praticando bem, porque é dando. Você recebe São Francisco. O amor repara uma infinidade de erros. E sabe qual é uma forma grande, muitas vezes utilizada pela espiritualidade, para nós reparar os nossos erros com os nossos inimigos? Sabe qual é a melhor forma que a espiritualidade muitas usa? E com nossa condescendência, com a nossa quiescência lá na espiritualidade, quando nós preparamos a nossa reencarnação, sabe qual é? É o nosso filho, que muitas vezes vem de erros que nós cometemos em relação a ele, para que a gente possa nos trabalhar. Por isso que a gente vê na casa espírita sempre se dizer, né? A caridade começa a ser espírita. No trabalho, aonde? Em casa. Porque em casa, meus irmãos, nós somos quem nós somos, sem máscaras. É o Alexandre, a minha esposa, que sabe bem quem eu sou. O meu filho sabe bem quem eu sou, porque lá não tem máscaras. Lá não tem máscaras. E é essa grande oportunidade que nós temos, por isso que também no Evangelho é dito ao pai ou à mãe, aos pais: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Isso vai ser a grande pergunta para nós todos, meus irmãos. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Nós sabemos, muitas vezes os pais não gostam de dizer isso, né? Tem 2, 3 filhos. Um filho faz uma coisa, o pai diz: ai, que lindo, que maravilhoso, que legal. E outro filho faz a mesma coisa, pai, que coisa feia, não devia ter feito. Muitas vezes esse sentimento que nós temos vem já, e por isso que nós temos que buscar superar, por isso que nós temos que buscar nos reconciliar, nos amar. Por isso aquela mensagem, Jesus, amai os vossos inimigos, ela é entendida quando a gente pode falar dos nossos filhos, porque quem não beija o seu filho recém-nascido, quem não tem uma alegria tão grande quando vê no braço a filha, o filho. Que beleza é de uma mãe retirar a criança do claustro materno e poder beijá-la e agasalhá-la no coração. Essa ligação que é imorredora, meus irmãos, é a grande oportunidade e a ponte
Isso, a mediunidade nos dá essa visão desses abençoados médiuns que trabalham sem cessar e ajudando-nos a essa compreensão, desde ajudando aquele irmão necessitado, aquele espírito necessitado, a recebendo também mensagens de amor fraterno da espiritualidade superior, nos orientando para nos encaminhar. Mas o médium, como todos nós, somos falhos, e muitos deles decaem pelo orgulho, pela vaidade. Pela vaidade, sim, pela vaidade, meus irmãos. Quantas vezes a gente vê uma mensagem que vem lá, o espírito diz Bezerra de Menezes, e aí depois num grupo mediúnico, quando é discutida a mensagem, um irmão diz assim: não, mas Bezerra de Menezes não falaria assim. Aí o médium: como que não falaria assim? Só porque eu recebi o Bezerra de Menezes e eu não sei quem é ele? Eu vi ele, ele era barbudinho, era o rosto do Bezerra de Menezes? Como é que não é verdade? Nós sabemos que a espiritualidade muitas vezes pode até fazer a figura de Jesus e botar lá, assinar Jesus, e pode ser um espírito brincalhão. Daí não deixar o médium a questão da vaidade, tudo que receber, toda a mensagem que receber, passar pelo crivo da razão, pelo que a obra básica nos dá. Por isso que a doutrina espírita trabalha o conhecimento, meus irmãos, buscarmos o conhecimento para podermos ensinar. Então não temos que nos afetar com a questão da discussão se aquela mensagem é ou não é. Tem que passar pelo crivo de todos, do grupo, que vai ter que fazer uma análise. Essa mensagem vai ser passada para aquele irmão que pediu, a mensagem tem que ser discutida? Não, no meu grupo receber a mensagem, tem que passar. Não. Imaginem os senhores que eu recebo a mensagem que a nossa irmã vai morrer amanhã. Está aqui a mensagem: ó, irmã, a senhora veio aqui, está aqui a mensagem para o céu, o Espírito dizendo: a senhora vai morrer amanhã. A irmã vai sair da casa aqui, né, tranquila, né, já então entendendo as coisas, com muita alegria. Ora, que espírito de luz falaria isso? Que espírito de luz iria fazer uma mensagem para deixar uma irmã não tranquila? Mas muitas vezes a gente vê nas casas alguns passando as mensagens assim: o espírito falou isso aqui, tal. Não é dessa forma. Tem que ter muito cuidado com a mediunidade, tem que ter muito respeito com aquilo que recebe, que nós recebemos. Temos que estudar e entendermos ela, para não sermos motivos de chacota, ou pior, de criar cisânia em relação ou problemas para pessoas. Mas tudo isso, se nós não exercermos essa mediunidade, nós a perderemos como a figueira seca. Esses frutos não colheremos. Mas ainda tem uma passagem importante, parte final desta mensagem, que é sem dúvida nenhuma uma coisa das mais importantes para todos nós. Quando diz: tende fé em Deus, eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Nessa passagem, bem na parte inicial do capítulo 19, a fé transporta as montanhas, quando fala do poder da fé, diz que esse poder da fé, para que a gente dê a questão da cura, ela é necessário, primeiro deles de todos, a confiança em si. Eu acreditar em mim, que eu posso. Segundo, a perseverança, a vontade de querer agir, a vontade de querer melhorar-se, não apenas, mas de si próprio, do seu coração, de se tornar uma pessoa melhor, de acreditar em Deus, de acreditar na sua própria benesse. E aqui diz: a fé robusta dá
dá a perseverança, a energias e os recursos que fazem vencer os obstáculos. E agora nós vamos adentrar na parte quando esta fé, esse poder, a vontade, juntada ao fluido cósmico universal, que é exatamente a transmissão muitas vezes de energia através de um passe, através de uma energia trazida da espiritualidade. Com esta fé, vejam o que pode acontecer. No item 5 do poder da fé, do capítulo 19. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura. Evangelho segundo o Espiritismo. E outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão a consequência de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais fé. Primeira coisa que Pedro, quando vê Jesus, porque ele primeiro traz Jesus no sentido daquelas 3 vezes dizendo que não conhecia Jesus, né? Se recolhe, aí quando Jesus vem a todos eles, né, após a sua morte, e se materializa e fala com eles, dizendo que eles fossem para todos os locais divulgando a mensagem. Pedro sai dali e começa a fazer a sua divulgação, e também começou a fazer as curas. Já começa curando as pessoas, porque Jesus disse: tudo que eu faço vocês podem fazer e muito mais se eu quiserdes, tendo fé, tendo a vontade da transformação. Porque nós sabemos que as curas, o tratamento, é feito primeiramente no perispírito, porque muitas vezes nós viemos de vidas pretéritas, somos suicidas, cometemos crimes, e isso está impregnado no nosso perispírito. E o nosso perispírito faz parte do nosso corpo físico, está ligado a ele. Então, quando nós buscamos pelas nossas ações boas, pelo nosso sentimento de amor, não de ódio, pela nossa transformação moral, nós afetamos não só o nosso corpo físico, mas especialmente o nosso perispírito e o nosso espírito, que em transmitindo isso ao nosso perispírito, o nosso perispírito vai se melhorando. Por isso que nós vamos ver muitas obras espíritas trazidas pelos nossos médiuns maravilhosos, como Chico Xavier, aqueles irmãos muitas vezes suicidas que estão na espiritualidade, e o tratamento deles é demorado, eles não conseguem fazer o tratamento, eles continuam sentindo aquelas dores e tal, e eles encarnam e passam uma encarnação de pouco tempo, ficam lá 1 ano e tal, num corpo frágil, mas nesse corpo frágil, já com o perispírito, a espiritualidade já começa a fazer o seu tratamento naquele corpo físico e perispírito, melhorando esse perispírito. Quando ele desencarna melhor, e já podendo ser mais bem atendido para poder trabalhar o seu espírito. Olham a beleza que traz essa mensagem da figueira seca, de que tudo está nas nossas mãos, tudo está na nossa oportunidade de nós queremos fazer as coisas acontecerem, ou na nossa omissão, se nós não fizermos. E imagine os senhores, quando desencarnarmos, como seremos recebidos na espiritualidade? Pelos nossos entes queridos, sem dúvida nenhuma, com uma alegria enorme do trabalhador voltando, ou com uma tristeza se é um trabalhador recalcitrante. Depende de quem? Depende de nós. Termino com a mensagem de uma pessoa espírita, de um amigo meu, que uma vez encaminhou essa mensagem, e eu vou ler ela, porque ela diz muito com a oportunidade que todos nós temos ainda
de nos melhorar. Viver é recomeçar. No decorrer de nossas vidas, nos deparamos com pequenos e grandes acontecimentos. Alguns serão levados conosco para sempre. Talvez sejam poucos, quem sabe muitos. Depende de cada um e da vida que se escolha levar. Depende da nossa opção. Provavelmente seguiremos pela vida fora, colacionando atos e lembranças, colocando em ordem de grandeza cada momento que nos foi significativo, que nos deixou marcas. Marcas. Umas serão mais profundas, outras superficiais. Porém todas, mesmo que eventualmente sem sentido para alguns, terão em nossa vida a tradução de sua importância. Pode ser uma música, quem sabe um livro, talvez uma poesia, uma carta, um Natal, uma viagem, uma frase que alguém tenha nos dito no momento certo. Pode ser simplesmente em um instante, um olhar, um sorriso. Quem sabe uma amizade, um sol que foi alcançado após muita luta. Para o resto de nossas vidas, teremos conosco pessoas que escolhemos guardar dentro de nós. Umas porque nos dedicaram um carinho enorme, outras porque em nenhum momento foram exemplo de que precisávamos, e outras ainda porque, mesmo nos magoando profundamente, fizeram-nos buscar no sofrimento algum aprendizado. Observem agora, meus irmãos. Levaremos tudo aquilo que tenhamos ajudado a construir e o peso de tudo que deixou de ser rido quando nos omitimos. Por isso, há que se pensar sempre no hoje, como uma constante oportunidade de recomeço, onde todo o resto de nossas vidas ainda está em nossas mãos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.